movimento Chega de Mordida comemorou na semana passada a vitória definitiva em prol das micros e pequenas empresas gaúchas do projeto de lei 376, que impede a cobrança de tributos adicionais às empresas do Simples. O projeto segue agora para a sanção do governador Tasso Genro. O resultado coroou a campanha que, desde o início do ano, mobilizou o setor varejista. Foram meses de votações, protestos e articulação política para a derrubada da diferença de alíquota, a DIFA, que vinha gerando uma crise gravíssima na economia gaúcha. Em seguida foi travada uma batalha para aprovar o projeto inspirado na proposição do deputado Frederico Antunes, que insere um parágrafo na Lei Estadual 8820 que impossibilita que este ou qualquer outro governo reedite por decreto cobranças adicionais às empresas do Simples. Estamos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, onde dentro de instantes começa uma coletiva de imprensa para tratar deste tema. Presidente Gustavo Schiffino, quais são os desdobramentos agora do projeto de lei aprovado? A gente vai se manter absolutamente unido, né? Foi um momento único onde o varejo se reuniu em função de uma causa. Então a gente tem que se manter dessa forma. Foi uma vitória importante, os 37-0, e está preparado se por acaso o governo efetivamente vetar, o que não muda em nada a nossa determinação e a conquista. Né? Tu sabes que em setembro, no dia 11, já foi derrubado o decreto. A partir daquele momento não existe mais a DIFA. No dia 12 de setembro, que foi o dia da publicação, a partir daquele momento os lojistas não devem mais fazer o pagamento do imposto de fronteira. Aqueles que ainda estiverem desconfortáveis por qualquer motivo e por essa instabilidade que o governo está promovendo, devem, então, depositar em juízo para resguardar 100%, para ficar numa situação absolutamente de conforto. Então, esse é o momento de se manter unido na vitória, e é uma coisa que a gente se orgulha muito de ter participado, né, de ter sido peça aí de união de todas as entidades. Agora, vocês não quiseram fazer, a pedido do governo, uma lista dos produtos. Por quê, presidente? A lista é um engodo, assim, né? Não tem como um imposto injusto como esse a gente aceitar que algum setor da economia o pague. Veja bem, né, Apple, a gente não está falando de toda a economia, a gente está falando do micro e pequeno lojista. Por que para esse micro e pequeno, é só esse que não deve pagar o imposto de fronteira? Porque ele já paga o imposto dele sobre o total da venda. Qualquer coisa adicional que se aplicasse nele seria bitributo. Então, por isso que a gente não concorda com a lista de exceção. Ou a única lista de exceção que a gente concordaria, efetivamente, seria se a exceção fosse a micro e pequena empresa. Agora, para a grande empresa, que siga se pagando, tudo bem, que é 99% da economia. Agora, o micro e pequeno não pode pagar esse imposto porque ele não recebe crédito no momento que ele paga o imposto de fronteira. Então, por isso que a gente não concordou com a lista de exceção. Essa queda de braço com o governo do Estado pode acabar na Suprema Corte, presidente Gustavo Schiffino? Pode, efetivamente pode, se o governo chamar, né, o judiciário para essa discussão. As entidades do movimento não chamarão porque venceram e acabaram com esse tributo. O governo, se for chamar o judiciário para isso, provavelmente o judiciário vai manter, o judiciário tem a lógica, né, de agir da mesma forma, independente de quem seja o demandante, e o judiciário já se manifestou que existe legitimidade para as assembleias legislativas do país inteiro atuarem sobre a matéria tributária. Então, efetivamente, ele não vai ter, na percepção dos nossos jurídicos, êxito se chamar a Suprema Corte, mas qualquer um sempre pode adicionar ao judiciário se achar que deve em uma eventual discussão. A gente está bastante confortável nesse sentido e entende que não vai conseguir reverter
esse ambiente no Judiciário, porque recentemente, agora em outubro, numa demanda similar de Belo Horizonte, o Supremo Tribunal Federal deu legitimidade para as assembleias para atuarem nesse sentido. Parabéns. Obrigado. Wilson Noy, presidente da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo, presente nessa coletiva de imprensa aqui na Assembleia Legislativa. Comemorando o resultado, presidente. É irreversível, presidente? Evidente que nós comemoramos e muito, Alexandre, porque foi uma batalha de muitos meses, muita conversa, muita explicação, muita argumentação, muita tentativa também de negar o nosso pleito. Então foi realmente um trabalho das entidades que foi maiúsculo e conseguimos um resultado, eu diria assim, acima da expectativa. Eu realmente não imaginava que nós conseguíssemos 37 deputados. 37-0. 37-0. Então, realmente superou toda a nossa expectativa. Mas isso está muito claro para nós, de que o que nós estamos defendendo, a Assembleia ela absorveu bem, ela entendeu bem isso. Infelizmente, o Executivo não conseguiu olhar isso, não conseguiu enxergar isso. E, principalmente, a Secretaria da Fazenda ficou muito impassível diante das nossas argumentações, sempre tentando contra-argumentar com questões que nos parecem realmente que não deveria fazer parte do Rio Grande do Sul. Concordo. Uma alegria revê-lo. Boa coletiva. Muito obrigado. Grande abraço. Bom Natal e feliz Ano Novo. Muito obrigado. Presidente Ronaldo Silikov, presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, também presente nessa coletiva de imprensa que nada mais do que comemora a vitória do setor varejista em relação a um processo de justiça em relação às micro e pequenas empresas. Não é isso, presidente? Exatamente. É uma satisfação muito grande, a sensibilidade, no caso dos deputados, né, de toda a Assembleia, isso é muito importante para nós, né? Então a gente tem que estar aí comemorando, né, e agradecendo a todos os deputados, Frederico Antunes, o presidente da Assembleia, a todos, né, as entidades, né, CDL e outras entidades que estiveram aqui constantemente, diariamente, pessoal do interior aqui, porque é uma questão de manutenção de sobrevivência, né? Sobrevivência, né? Não dá mais para continuar com essas arbitrariedades que inviabilizam nosso crescimento, né? Uma alegria revê-lo. Boa coletiva. E da mesma forma, obrigado. Deputado Frederico Antunes, hoje homenageado nessa coletiva de imprensa por todos os segmentos do varejo gaúcho. Parabéns, deputado. Acho que de fato o setor ganha fundamentalmente os consumidores que vão pagar um pouco menos por produtos assim tão simples, né, deputado? Meu querido amigo, primeiro eu quero te dizer que o objetivo é outro, é eu homenagear esses homens e mulheres do comércio que fazem o desenvolvimento do Estado a partir dos pequenos, daqueles que são o lastro, a base maior dos nossos empreendedores e empreendedoras do Rio Grande do Sul. Tu sabes que tem uma pesquisa que foi divulgada há dias atrás pela Fundação Getúlio Vargas, que diz que os jovens e as mulheres que buscam ingressar no mundo do empreendedorismo começam justamente com a ideia de formar uma micro e pequena empresa. Tu podar essa possibilidade é tu tirar a esperança e a expectativa do alcance e a dignidade de muita gente que, vendo que as coisas não estão indo bem para quem já está constituído, ou ele vai para a informalidade ou ele não constitui uma empresa e aí acaba querendo ser algo que talvez não encontre facilidade, que é um trabalhador de um serviço em qualquer uma oportunidade. Dar a ele a possibilidade de exercer sua vocação é, quem sabe, estarmos daqui uns dias, como já aconteceu com vários casos, com uma grande empresa, com muitos milhares de empregados e gerando eles todas as condições de crescimento, de desenvoltura, de harmonia e de felicidade. Então, essas pessoas que estão aqui hoje estão por serem homenageadas pela Assembleia, esse terceiro setor tão importante que é o comércio. Eu fico muito feliz de me inserir nesse processo, né, desde o início do ano. Fui convocado para isso junto com meus colegas parlamentares. Meus cumprimentos. Obrigado, um abraço a todos. Deputado Paulo Oddone, importante a coletiva de imprensa que comemora para o setor varejista do Estado este projeto de lei aprovado, deputado. Foi uma atitude que a Casa, a Assembleia teve, cresceu com isso na medida em que o Executivo, o governo, se recusou a entender a validade de um decreto legislativo aprovado no plenário. Muito bem, a Casa, sustentada inclusive numa decisão bem recente do Supremo Tribunal Federal, que atesta no seu acórdão que os legislativos, sim, leia-se
tanto o Congresso Nacional, quanto as Assembleias Legislativas, quanto as câmaras de vereadores, têm competência, têm poderes, sim, para votar matéria de ordem tributária, com iniciativa dela. Não pode, em matéria de orçamento, você criar despesa ou você diminuir receitas no orçamento. Mas a matéria tributária tem sim para dizer se o imposto é maior ou menor a partir de tal data. A partir daí fica indubitável o reconhecimento da competência da Assembleia. E ela está dizendo, olha, pelo plenário, este imposto sobre fronteiras injusto sobre os pequenos comerciantes, principalmente, está acabado. E o governo tem que cumprir e não simplesmente querer devolver as guias e dizer não cumpro. Agora vai ter que cumprir, felizmente, para o Rio Grande, para essa grande parte da economia do Rio Grande, que são os pequenos e médios comerciantes. Meus cumprimentos, eu vou lhe liberar para a mesa, já estão lhe chamando para a coletiva. Parabéns, deputado. Tá bom, agradeço. Um abraço. Fique agora com imagens da manifestação das entidades a respeito da aprovação do projeto de lei 376/2013, que extingue a cobrança do ICMS de fronteira, aqui no Salão Júlio de Castilhos, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Da Assembleia, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Alves.